Oi, eu sou a Violeta e sejam bem-vindos. Vídeo contando sobre as coisas que eu fiz na escola. E é claro que antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo algum evento que você participou na sua escola. Sempre que estamos perto de uma data comemorativa, as escolas sempre fazem algum tipo de apresentação para comemorar essa data. Dia das Mães, Páscoa, Festa Junina, Dia dos Pais, entre outras datas. Se lembra que eu falei em alguns vídeos passados que eu tive que sair da minha escola antiga para ir para uma escola nova porque na minha escola antiga não tinha ensino médio? Então, pra galera do ensino médio, a escola resolveu criar alguns eventos pra eles. Quando eu cheguei no ensino médio, eu não participei muito desses eventos, eu só participei no meu último ano mesmo, porque do primeiro ano até a metade do segundo, eu tive aula online, porque, né, pandemia. E por conta disso, a gente perdeu vários eventos que os professores estavam planejando fazer pros seus alunos. Mas quando eu fui pro terceiro ano, a escola voltou com tudo. Os professores e a diretoria estavam muito animados pra fazerem os eventos desse ano. Mas os alunos nem tanto, né? Porque, querendo ou não, isso ia sobrar pra eles. E o primeiro evento do ano que a gente teve, até onde eu me lembro, foi o Festival de Matemática. O que era e como funcionava esse festival? Antes das férias de julho, nós iríamos apresentar para toda a escola jogos matemáticos. Nós tínhamos que pensar ou até mesmo criar um jogo que envolvesse matemática, para os alunos poderem se divertir e aprender ao mesmo tempo. E na época, eu e meu grupinho, a gente pensou muito em fazer um jogo que não fosse difícil, que fosse matemático e que não desse tanto trabalho para fazer. E aí nós decidimos fazer um boliche matemático. E como que iria funcionar esse boliche? Se liga, em cada pino do boliche haveria um número. O aluno iria jogar a bola e dependendo do número que caísse, por exemplo, ele jogou a bola e o pino 1 e 2 caiu. Ele iria ter que resolver uma conta de adição, de subtração, de multiplicação e de divisão com esses dois números que ele conseguiu derrubar. E se ele acertasse as 4 contas, ele ganharia doces. Sim, os nossos prêmios eram doces, não tinha outra coisa que a gente poderia oferecer. Eu não vou negar que foi bem divertido participar desse jogo, porque era um jogo fácil, era um jogo divertido e que não tinha muita dificuldade. Porém, eu tinha uma função a mais nesse festival de matemática. Ao mesmo tempo que eu ajudava o meu grupinho a fazer o jogo, a professora de matemática me deu a missão de fazer o cartaz de abertura do festival de matemática. Como eu disse antes, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer os 2 últimos festivais de matemática, que até então tinha acontecido 3 festivais. E com os anos que a gente perdeu, esse agora que eu estaria participando seria o 6º festival de matemática. Porém, como a gente perdeu os 2 anos, ao invés dele ser o 6º, ele virou o 4º festival de matemática. E eu estava muito ansiosa para fazer esse cartaz, porque a professora deixou eu livre para fazer o que eu quiser. Uma das exigências que ela pediu foi só colocar 4º festival de matemática no desenho, que aí o resto eu tava livre. Sério, qualquer tempo livre que eu tinha em alguma aula, eu pegava minha cartolina e ficava fazendo o cartaz do festival. Inclusive, a cartolina que eu usei não foi uma cartolina comum, foi uma cartolina de gráfica, e ela é bem maior que uma cartolina normal. Eu consegui essas cartolinas gráficas porque o meu tio, ele tem uma empresa de design gráfico, então logo ele tem essas cartolinas. E aí ele tinha vindo aqui em casa para trazer meu notebook que meus pais tinham comprado para mim, e aí eu vi que no fundo do carro dele tinha umas cartolinas enormes. E quando eu vi o tamanho daquelas cartolinas, eu fiquei gagging com o tamanho, porque dava para fazer tanta coisa naquela cartolina. Gente, vocês não tinham noção. Aí eu, obviamente, pedi pra ele me dar algumas cartolinas, porque eu nunca tinha visto cartolinas daquele tamanho. Eu tava doida pra desenhar naquelas cartolinas. Aí ele me deu 4 unidades de cartolina. Eu enrolei e deixei em cima do meu armário pra eu poder usar em alguma ocasião especial. E essa ocasião especial chegou quando a professora de matemática me deu a missão de desenhar o cartaz de abertura do festival de matemática. Pra vocês terem uma noção do quão empolgada eu tava, eu criei uma personagem do zero pra colocar nesse cartaz. Se eu não estou enganada, eu ainda tenho o rascunho dela aqui. Se eu não tô enganada, eu coloquei nessa pastinha aqui que eu comprei, porque eu achei ela muito bonitinha. Então, vamos ver se eu encontro a querida. Achou! Esse aqui é o rascunho que eu fiz pro festival. E essa é a personagem. Eu fiz esse rascunho aqui no papel pra eu ter uma noção de como que ficaria na cartolina no final. E, nossa, passar esse desenho aqui pra cartolina foi um saco, viu? Pelo amor de Deus. E aqui atrás, se eu não me engano, tem um sketchzinho básico da personagem. Bem bonitinho. O nome dela é Matt. Eu tinha esquecido desse detalhe. Ela tem muitas características de formas geométricas. Ela parece uma personagem da Xbox, né? Um videogame. Mas
Mas a minha intenção foi, na verdade, pegar as formas geométricas da matemática mesmo. Porque eu lembro que nessa época a gente fazia contas de, qual é o tamanho desses dois lados aqui somados? Aí a gente... Nossa, eu detestei formas geométricas por um bom tempo por conta disso. Mas essa aqui é a personagem e esse aqui foi o rascunho que eu fiz pra fazer na cartolina no final. O rascunho tava feito e tava na hora de passar pra cartolina. E foram muitas aulas que eu passei desenhando essa bendita dessa personagem, nesse bendito desse cartaz. Mas eu consegui terminar a tempo antes do festival. Eu entreguei pra professora de matemática e ela disse que iria plastificar pra deixar ele bem protegido, porque depois que ele fosse mostrado no festival, ele iria ficar na sala de matemática junto com os outros cartazes dos anos passados. E a professora de matemática quase me matou de ansiedade, porque eu tava muito ansiosa pra ver como que o desenho ia ficar plastificado. Só que ela disse que iria me mostrar somente no dia do evento. E eu vou falar um negócio, viu? O desenho estava lindo! E ficou ainda mais bonito junto com os outros quadros dentro da sala de matemática. Quando os meus amigos viram o resultado do desenho, eles olharam e compararam com os cartazes antigos dos outros festivais. E eles disseram que o meu surrou todos os anos passados. E eu não vou negar, né? Você vai ver o nível de capricho, o nível de dedicação de um desenho pro outro, é bizarro. O nosso jogo pro festival de matemática foi um sucesso, assim como todo o festival em si. E um tempo depois das férias de julho, nós iríamos fazer o próximo evento escolar, que era nada mais, nada menos do que a Feira de Ciências. E sabe o mais engraçado dessa Feira de Ciências? Nos anos passados não teve feira nenhuma. Então aquele ano era a primeira vez que a gente tava fazendo a Feira de Ciências. Ao mesmo tempo que eu tava ansiosa pra saber como que iria ser, eu também tava desanimada porque eu detesto ciências, gente. Eu não gosto, essa área não é pra mim. E como é que essa Feira de Ciências iria funcionar? No ensino fundamental, a gente ainda conhece a matéria como ciências, mas depois que a gente chega no ensino médio, ela se divide em três: em física, química e biologia. E na Feira de Ciências, nós tínhamos que escolher uma dessas três matérias para fazermos uma apresentação ou demonstração sobre a matéria que a gente escolheu. E aí dentro da matéria a gente tinha que escolher alguma coisa para poder apresentar. E aí eu e minha turma, a gente se reuniu para conversar sobre que matéria que a gente ia escolher, sendo que tava muito óbvio. Por mais que química fosse legal na parte dos experimentos, dava muito trabalho de explicar. E a gente é preguiçoso, a gente tem preguiça de explicar qualquer coisa. A não ser que seja fofoca, isso aí a gente tira de letra. Então química não era o caso. Física, então, a gente nem pensou no assunto, porque todo mundo ali do grupo odiava física, eu principalmente. Até porque eu dormia em boa parte das aulas, então não tinha pessoa no mundo que odiasse tanto física quanto eu. Então a nossa última opção ficou pra biologia. E a gente pesquisou muito pra achar alguma ideia de trabalho pra fazer nessa feira de ciências. Um trabalho que fosse legal, simples e que não fosse tão difícil de explicar para outras pessoas. Porque nessa feira de ciências, as pessoas iriam chegar nas nossas barraquinhas, iriam olhar e fazer algumas certas perguntas. Então a gente teria que saber responder essas perguntas. E depois de pesquisar bastante, nós decidimos que iríamos fazer o sistema nervoso. E aí, como é que a gente ia fazer esse sistema nervoso, gente? A gente ia pegar um corpo humano e tirar o sistema nervoso dele? Óbvio que não, né? Até porque senão a gente teria sido preso. Nós pegamos um papelão, nós desenhamos o sistema nervoso e modelamos todo o desenho do sistema nervoso com papel higiênico, água e cola. E depois tínhamos que pintar pra deixar ele bem bonitinho na hora da apresentação. E, gente, fazer esse negócio foi tão chato que vocês não têm noção. Se em algum momento da vida de vocês tiverem a oportunidade de apresentar alguma coisa de biologia na feira de ciências, não escolhe o sistema nervoso, escolhe qualquer outra coisa que não seja difícil, porque eu e meus amigos, a gente comeu o pão que o diabo amassou fazendo esse trabalho. A única parte boa desse trabalho é que a professora de biologia, que a gente gostava bastante, ficou muito contente com o resultado. E como último evento da escola, o professor de artes resolveu fazer um concurso de desenho. Meus amores, não tem muito o que falar. É um concurso pra ver quem desenha melhor e ganha um prêmio. Resumindo, é isso. Só que o tema desse concurso era consciência negra, porque a gente tava perto da data da consciência negra e tal, e o professor de arte achou que seria uma boa ideia fazer um concurso com esse tema. E realmente foi uma boa ideia. Uma das poucas boas ideias que ele teve. Inclusive, depois que a gente fizesse os desenhos, o professor de artes iria fazer uma exposição de artes na escola para que os alunos pudessem olhar e votar pro melhor desenho da exposição. Para fazer essas obras, nós tínhamos que ter papel cartão, papel laminado dourado e um pedaço de tecido aleatório. O papel laminado dourado seria para fazer os acessórios dourados da personagem e o tecido seriam as roupas dela. E nesse concurso eu fui mente de titânio, tá? Porque como o papel cartão era preto, daria muito trabalho se eu desenhasse a personagem e pintasse o fundo que já fosse preto. Iria sair umas boas demãos de tinta para deixar o fundo bem vivo e bem destacado. E então eu tive a ideia de fazer a minha personagem dos ombros para cima, com a mão no rosto, e o cabelo dela seria o fundo preto, porque aí eu só teria que fazer os detalhes
detalhes em dourado, colocar o tecido e pintar a pele dela de marrom. Eu sei, eu fui uma gênia, eu poupei muita dor de cabeça. O professor ficou admirado com a minha criatividade, até porque eu tenho de sobra. E eu vi que ninguém da sala tinha pensado na mesma coisa que eu. Enquanto a galera se matava pra pintar o fundo do desenho, eu tava lá tranquilona, porque eu sabia que o fundo do desenho ia ser o cabelo da personagem. Depois que todo mundo entregou os desenhos pro professor, ele foi organizar a exposição. Ele colocou todos os desenhos em cavaletes pra deixar bem bonito e bem exposto pros alunos. Cada desenho tinha um número, e depois que os alunos olhassem todos os quadros, eles tinham que escolher, escrever o número e botar dentro da caixinha pra depois sair o resultado de quem ganhou. E eu acabei ganhando o concurso de desenho. E sabe o que eu ganhei? Eu ganhei uma caneta, um estojo e uma camiseta do governo. Aí você me pergunta, onde é que estão esses prêmios? Eu não faço ideia. Ah, é verdade, eu ganhei uma medalha também. Ela tá toda xoxa capenga, mas o que importa é que eu ganhei uma medalha. A única também da minha vida. Essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima!